Olá, seguindo no Hack in Rio, agora a gente vai falar sobre o ecossistema de inovação e de que maneira isso se reflete, impacta no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil. Eu sou André Miceli, editor-chefe e CEO da MIT Technology Review Brasil, e vamos falar com 6 pessoas que certamente vão impactar nesse ecossistema diretamente. O Brasil, e mais especificamente nós aqui no Rio de Janeiro, acabamos de ser presenteados com um baita projeto do MIT, o MIT RIP, e vou começar chamando para essa conversa o Hudson Mendonça, que é champion do MIT RIP, e quero, Hudson, te dar as boas-vindas a esse painel e pedir para a gente começar do início, começar com você explicando o que é o MIT RIP e o que devemos ganhar com ele. Muito legal, André. Obrigado aí pelo seu convite, pela sua apresentação. Pessoal, agradeço aí todo mundo aí pela presença, pela parceria, né, que começou um pouquinho antes, né, desse painel. E hoje a gente começa, né, a anunciar começar o fruto, né, o trabalho disso, né? O MIT RIP é um programa do MIT, né, que é uma das maiores universidades empreendedoras do mundo, né, uma instituição que gerou 30 mil empresas filhas e 2 trilhões de faturamento agregado dessas empresas, e tem um programa para desenvolver regiões empreendedoras, ou seja, é simular, né, o efeito do Vale do Silício. Por que eu digo simular? Porque não existe uma cópia exata do Vale do Silício, o MIT percebeu isso, mas existem regiões com potencial não aproveitado que podem se tornar réplicas do Vale do Silício, né? O nosso objetivo aqui, através do RIP, é juntar as 5 pontas, né, os 5 stakeholders que são fundamentais para a criação de um ecossistema, que são a universidade, empresas, grandes empresas, governo, empreendedores e investidores, né? Então, estamos aqui nesse painel representando, né, exatamente essas 5 pontas que se uniram para submeter uma proposta e foram contemplados e foram aprovados como uma das 8 regiões, né? O MIT só seleciona 8 regiões por ano, né, por ciclo de 2 anos, para tentar, né, para construir, para conseguir, né, transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da energia, né? Ou seja, em 2 empresas aqui da área de óleo e gás, né, uma série de conhecimentos técnicos vindo da academia, da COP, né, uma das maiores universidades de engenharia do país, e todos os outros stakeholders, né, o deputado federal Paulo Ganimi, o Moisés como investidor e a Lindária como representante do ecossistema empreendedor. Então, esse é só o começo, né? Eu acho que é importante dizer que esse grupo está começando esse movimento, né? A ideia é que cresça muito mais, que outras empresas, outras universidades, outras entidades governamentais se juntem a esse esforço para, de fato, transformar o Rio de Janeiro num polo global de empreendedorismo e inovação na área de energia. André, eu acho que você Hudson, do ponto de vista prático, o que a gente pode esperar com essa iniciativa? Atração de capital, você falou das 5 pontas. Ok. Mas qual é o próximo passo? O que a gente vai ter de implantação? O projeto tem fases. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, evidentemente, sobre esse processo. Legal, legal. O projeto são 4 fases, né? São basicamente semestrais, né? A primeira fase é um diagnóstico profundo para a gente tentar entender o que a gente já tem de potencialidade, quais são as lacunas que a gente precisa preencher para se tornar um ecossistema maduro. A partir do segundo semestre, a gente começa, de fato, com as ações concretas, né? O que são ações concretas? São inúmeras ações que vão ser elaboradas e implementadas por esse grupo e por parceiros desse grupo na continuidade do programa, né? Fundos de investimento corporativos, já falando de aceleradoras corporativas, programa de formação de pesquisadores que seriam transformados em empreendedores, um hub físico, né, ao modelo do Greentown Labs, que é ali em Massachusetts, naquela área. Então, todas essas iniciativas já estão sendo conversadas e vão ser implementadas no Rio de Janeiro com o apoio do MIT e da metodologia do MIT. Então, a gente vai vir por aí uma série de iniciativas a partir desse movimento organizado de criação do ecossistema. Legal. Bom, vou passar pelas 5 pontas desse processo para montar a estrelinha do MIT RIP. Como a primeira ponta que vou chamar aqui, quero convidar, pelo lado investidor, o Moisés Swirsky, que é sócio fundador da gestora de Venture Capital MSW Capital.
Moisés, seja muito bem-vindo e obrigado por participar. Quero te inserir nesse contexto perguntando de que maneira o lado investidor pretende atuar aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente tem uma cultura que ainda não privilegia, até pela nossa série histórica, com taxas de juros muito altas. Enfim, o Brasil não é tradicionalmente um ambiente que conta com investimentos de seed, nem de equity, né? Em toda a cadeia, a gente ali está aprendendo a trabalhar com o dinheiro no ecossistema empreendedor. Quais são as suas expectativas para a gente atuar no RIP? O que a gente deve ver acontecendo nesse sentido por aqui? André, deixa eu te responder primeiro sobre as expectativas do RIP. Depois eu vou falar de como é que a gente pensa em contribuir num processo de recursos para isso. Na MSW, a gente já faz um tempo, a gente aprendeu a trabalhar com duplos propósitos. Então, hoje a MSW é uma gestora que tem um foco em desempenho financeiro dos negócios e que atua, mas, ao mesmo tempo, ela faz isso se preocupando em acelerar e avançar os programas de inovação de corporações. Então, muita gente diz, como é que você anda com duplo foco? Isso funciona? E eu queria um pouco, até pelos jovens que estão nos ouvindo aqui nessa apresentação, dizer que a gente aprendeu a viver na fronteira. E isso tem muito a ver com o MIT RIP. Não fronteira definido como um lugar que divide as pessoas de um lado e de outro, mas um lugar onde coisas diferentes convivem, onde tem a diversidade, e é ali que a gente aprendeu a, percebendo as corporações e percebendo os investidores, essa é a nossa fronteira, convivendo nesses dois mundos, achar um espaço único de diversidade e inteligência, onde convivem o novo e o antigo, o hoje e o amanhã. Então, e é por isso que a gente ficou muito entusiasmado de participar como uma ponta investidora desse processo. Quando a gente investe, André, a gente olha primeiro pessoas. Tá? Esse é um outro ponto importante. E se não tiver as pessoas determinadas para mudar e fazer negócios e compromisso com o futuro, a gente nem começa o processo de investimento. Então, o Hacking Rio, ele tem essa energia e coloca as pessoas no centro. A segunda coisa a gente busca boas ideias. Elas não precisam estar completamente prontas, mas já tem que alguém estar determinado a trazer uma solução para um problema relevante. O problema de energia é um problema extremamente fundamental e ele tem que ser olhado de uma forma aberta. Isso nos atraiu para o RIP. Bom, se a gente tem as boas ideias dos empreendedores, a gente se torna sócio deles e caminha junto com eles. Essa é a nossa maneira de trabalhar. Qual vai ser a nossa contribuição? O que a gente aprendeu é que o investidor ele não tem medo de risco. Risco é parte do negócio. O que o investidor não aceita é um jogo sem regras, um jogo sem transparência, uma falta de disciplina. E assim, nós vamos aqui, estamos integrando algumas fronteiras e o nosso papel é produzir. E eu acho que a diretriz do MIT vai ajudar muito nisso, a gente estabelecer um modelo de polo de inovação, porque os ativos estão aí, está aqui a COP, eu fui aluno e professor da COP, eu sei a força da COP, está aqui as maiores empresas do Rio, Furnas, Petrobras. Então, nós temos ativos e conhecimento
de sobra para se fazer um espaço de soluções para energia diferenciado no mundo. Eu não tenho dúvida disso. O que a gente precisa fazer juntos é combinar que a gente tenha regras, tenha disciplina, tenha transparência e um diálogo claro. Com isso, não vai faltar investidor. Hoje o mundo, o cenário do mundo é um cenário de baixa taxa de juros, onde os investidores estão buscando outras classes de ativo. O ativo venture ele está aparecendo todo dia, nasce um outro venture capital. Então nós temos assim um momento de oportunidade. E além disso, as corporações estão fazendo a sua transformação em inovação. Então tem uma demanda para inovação que pode ser estimulada por um grupo desse. Então, tem recursos que estão chegando em uma demanda. Então, eu estou muito otimista com o que a gente pode fazer acontecer com o Lula. Está desligado o microfone. A gente colocou o cenário de taxa de juros baixa e, enfim, um pedaço fundamental desse processo decisivo é o governo. E para falar sobre o lado do governo e de que maneira ele pode estimular o ecossistema de inovação, eu quero convidar o Paulo Ganimi, que é deputado federal pelo Partido Novo aqui do Rio de Janeiro. Paulo, tudo bem? Oi, André, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem estiver assistindo a gente, qualquer momento do dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aqui pela oportunidade de participar. E é muito bom estar falando sobre esse tema que eu acho que é muito relevante. Por quê? Primeiro, a gente está falando de energia. Segundo, a gente está falando de Rio de Janeiro. E eu acho que o Hack in Rio não poderia ser um ambiente mais propício para isso, porque o Hack in Rio, que tenta desde o início promover o Rio de Janeiro, né, trazer ideias e soluções para o Rio de Janeiro, e essa participação do Rio de Janeiro no RIP MIT é muito propícia para isso, porque a gente está falando de unir forças, né? E o Hudson falou muito bem, são só 8 regiões do mundo que são escolhidas por ano, e o Rio de Janeiro foi escolhido esse ano, e eu acho que não é à toa. A gente viveu talvez um momento como esse, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser sede das Olimpíadas. Claro, são portes diferentes, são temas diferentes, mas a gente tinha uma grande expectativa naquele momento. E a gente aproveitou muito mal dessa experiência. A gente não soube se aproveitar disso. Mas eu tenho certeza que agora a gente vai aproveitar essa oportunidade. Entre outras coisas, pelo modelo que a gente está criando. Né? Um modelo que se pega na atividade produtiva, na inovação, na tecnologia e naquilo que o Rio de Janeiro tem de melhor, né? A energia é o potencial, um dos grandes potenciais do Rio de Janeiro. Inovação também. Quando a gente fala de juntar as duas coisas, porque a gente está juntando um potencial enorme pelas questões naturais do Rio de Janeiro, pela presença de empresas como Petrobras, como Furnas, né? E além disso, todo o potencial acadêmico, né? A gente tem aqui a COP representando a academia, mas a gente tem universidades no Rio de Janeiro que são grandes propulsoras de inovação, de estudos, de pesquisa nesse sentido. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso com muita força, né? E o fato de não ter um dono. Eu acho que esse é um dos grandes valores desse projeto, que não tem um dono, né? A gente tem aqui os 5, 6 que vão estar de frente nessa atividade, mas isso não quer dizer que ela esteja fechada para outros participantes. Muito pelo contrário. Isso só vai dar certo, só vai ter sucesso se mais pessoas entrarem nesse projeto. E esse é um dos grandes objetivos nossos, né? E a gente junta, como foi falado pelo Hudson, como eu falei, governo, academia, iniciativa privada, pesquisa. É um projeto que de várias mãos, e eu acho que isso faz com que a gente tenha muita expectativa para que isso dê certo, né? Além disso, como tem a tecnologia do processo do MIT, com a participação direta da COP, né? Petrobras, Eletrobras, acho que tem tudo para dar certo, o Hack in Rio mais uma vez. E aí o momento do governo. A gente está em vias de aprovar, né, no Congresso Nacional a Lei do Gás, que vai ser um potencial enorme na geração de energia para o Rio de Janeiro, vai trazer muito investimento para o Rio de Janeiro, e esse projeto tem tudo a ver com isso. A gente tem aí, acabou de aprovar no Senado também a sanção
a ratificação do protocolo de Nagoya, que foi aprovado na Câmara, agora no Senado, e aí a gente fala de bioeconomia, de biocombustíveis, né? O Rio, talvez, nessa área, não seja o potencial do ponto de vista de produção dos insumos, mas pode ser o potencial na produção acadêmica, né? Das pesquisas ligadas à geração de energia, de biocombustíveis, que eu acho que é uma coisa muito importante. E o Moisés citou muito bem, o André também reforçou, a questão dos juros baixos, né? Eu acho que isso faz com que a gente esteja no momento que a gente precisa... O Brasil não vai estar mais baseado só na renda pelos juros altos, na aplicação fácil, sem risco. Agora, quem quer ganhar dinheiro no Brasil vai precisar investir em risco. E eu acho que esse é o momento certo para a gente trazer iniciativas que invistam, né, em startups, em inovação, em mais atividade produtiva. Claro que investimento, né, em atividades ligadas a juros também traz valor para a população, mas aqui eu acho que a gente está falando de algo que traz muito valor direto. Então, acho que essa união aqui é muito importante. Eu estou muito feliz que o Rio tenha sido aprovado nesse processo. E como o Hudson falou, explicando aí as fases, é só o início, né? Mas a gente vai trabalhar muito para que esse início, que já foi promissor com a aprovação do Rio, agora seja concretizado com as próximas fases. E vamos trazer essa tecnologia para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e fazer com que o Rio seja, de fato, né, o Vale do Silício aí da energia, da inovação. Então, obrigado aí, parabéns a todos por participarem dessa iniciativa. Assim esperamos. Para que isso aconteça, a gente tem que... Uma das coisas que certamente vão ser feitas e que o Brasil, historicamente, mantém em mundos relativamente distantes, ou pelo menos não tão próximos quanto nos Estados Unidos, por exemplo, como o próprio MIT, onde academia e mercado andam de mãos dadas, lado a lado, de fato. A gente viu diversos desses unicórnios nascerem em função de projetos acadêmicos. E aqui no Brasil, a gente não tem isso no ecossistema empreendedor, raramente, pelo menos não no setor de tecnologia, esses projetos, os unicórnios, as grandes empresas, nasceram da academia. E a COP tem um trabalho acadêmico muito pesado, muito grande e muito consistente há muito tempo, e tem uma preocupação prática. E para falar sobre esse tema, eu queria convidar o professor Romildo Toledo, que é diretor da COP, para explicar um pouco qual vai ser o papel da academia nesse processo. Obrigado, André, pela introdução. É um prazer estar aqui junto com vocês, lançando o MIT HIP, uma parceria, como foi dito, de vários atores, visando estabelecer no estado do Rio de Janeiro um polo regional de empreendedorismo. Estamos fazendo isso num momento muito especial, né, porque estamos passando por uma pandemia e a pós-pandemia requer criatividade. A economia do mundo na pós-pandemia vai mudar, certamente. Esse e o nosso MIT HIP ele vai ter um papel muito importante nesse particular. O que a gente viu durante a pandemia é que faltou um pouco de estratégias coletivas e de solidariedade que permitissem que a gente vencesse rapidamente essa pandemia no mundo todo. As vacinas estão aí em processo de produção, esperamos que isso esteja, né, disponível para a população até o final do ano, início do próximo, o que mostra a importância da ciência, da tecnologia e da inovação. Mesmo para vencer um problema como esse, isso não acontece sem a ciência, sem a tecnologia e sem a inovação. Então, quando a gente junta aqui, nesse momento, a COP com uma metodologia que vem do MIT, certamente usando o capital humano que a COP dispõe, a experiência que a COP tem em promover ciência, tecnologia e inovação. Nós temos, só na COP, 2.400 alunos de mestrado e doutorado. É muito capital humano, é um capital humano expressivo. São mais 200 pós-doutores, mais 700 pesquisadores, mais 350 professores com doutorado. Além disso, nós temos as outras instituições do Estado do Rio de Janeiro, instituições
extremamente sólidas, como a PUC, a UERJ, a Federal do Rural, inúmeras universidades que dão a uma iniciativa como essa o suporte humano necessário. Então, acho que os parceiros que entraram num primeiro momento no MIT HIP COP conosco, com a COP, Furnas e Petrobras, são parceiros de longa data, acostumados a trabalhar em parceria conosco. Petrobras, já trabalhamos junto com a Petrobras para o desenvolvimento de todas as tecnologias que fazem da Petrobras essa empresa líder que é em exploração em águas profundas. São 45 anos de parceria com a academia que temos com a Petrobras. Furnas, o primeiro contrato firmado pela Fundação Coptec foi com Furnas, quase 50 anos atrás também. Então, essa experiência ela será de grande valia para o sucesso do MIT HIP. Sem dúvida, trazer o empreendedor, trazer o investidor para esse ambiente, né? Nós estamos criando na COP um laboratório de empreendedorismo e inovação também, que já deveria ter sido lançado em março. Isso tem parceria de Petrobras, de Furnas e de outras empresas do setor de energia. O setor de energia vai viver uma grande transformação, eu tenho certeza disso, porque é preciso que a gente comece a trabalhar a transição energética. As empresas que aqui estão preocupadas, eu sei disso, com tecnologias limpas. Nós temos aí a energia de hidrogênio, que será um grande ponto no futuro. Teremos aí o hidrogênio a partir da eletrólise da água, a partir da gasificação da biomassa, a partir Isso tudo trará conhecimento, novos negócios para o Rio de Janeiro. O hidrogênio verde, isso é um ponto de grande importância. Vamos usar o Digital Twin, a simulação de processos reais usando computação de alto desempenho, usando eletrônica fina. Digitalização é um caminho importantíssimo para emular sistemas reais. E, para isso, é preciso conhecimento, é preciso capital humano, sem contar com a segurança cibernética, porque toda essa questão requer também investimento em segurança. Os veículos de baixo carbono, nós temos aí ônibus de hidrogênio, ônibus elétrico, trem de levitação, são sistemas todos que farão uma grande transformação na realidade urbana das cidades. E aí vem os programas de cidades sustentáveis, eficientização energética, eficiência energética nas construções. Furnas e Petrobras são parceiros nesses temas. Como que nós podemos gerar negócios? Como que nós podemos fazer com que novos empreendedores aproveitem essa experiência, desse conhecimento que é gerado e o capital humano que aqui está e gerem negócios que possam transformar a realidade do Rio de Janeiro? É preciso, Paulo, que o governo atue fortemente para tornar o ecossistema mais simples. A legislação ela é muito rígida, ela é muito ruim, são leis demais, precisamos de um pouco menos, né? Pode ser um número menor de leis que facilitem, que resolvam os problemas e que dê a esse ecossistema a capacidade de ele operar na plenitude. Então, acho que precisamos pensar em tecnologias de baixo carbono. O futuro requer que pensemos em, talvez, taxar as empresas poluidoras para trazer recursos para o ecossistema. Aí, Moisés, entra a questão de investimento. Investir aproveitando recursos de quem não está comprometido com esse tipo de inovação. Então, eu gostaria de fechar, André, a minha fala dizendo que nós estamos absolutamente preparados para esse momento. A parceria COP-MIT, ela, do ponto de vista acadêmico, ela é antiga. Eu mesmo já coordenei projetos acadêmicos com o MIT,
Inúmeros colegas da COP participam de parcerias acadêmicas com a MIT. Agora vamos desenvolver juntos o ecossistema de inovação e empreendedorismo do estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que essa parceria será um sucesso, tendo ainda por cima o suporte das duas maiores empresas de energia, né? Petrobras é óleo, gás, mas é energia, e Furnas, que são sediadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós não poderíamos ter âncoras mais sólidas para iniciarmos esse momento. É um momento difícil, mas eu acredito, por causa da pandemia, mas eu acredito que a saída, inclusive, é energia, e é energia limpa, e a mitigação de impactos de mudanças climáticas, e tudo isso junto com o capital humano existente, certamente atrairá a confiança dos investidores. Era essa colocação que eu queria trazer. Eu trago uma mensagem de otimismo, apesar do momento não ser propriamente um momento fácil para todos nós. Obrigado. Obrigado, professor. Vou colocar pela ponta equivalente às empresas, como o professor Romildo citou. Quero chamar agora aqui juntos o Juliano Dantas, que é gerente executivo do Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES, que é uma instituição que tem também uma história muito íntima com a inovação, com o setor de óleo e gás especialmente, e também quero chamar o Pedro Brito, que é diretor de administração e presidente de Furnas. Juliano e Pedro, sejam bem-vindos aqui ao nosso painel. Quero ouvir de vocês, começando pelo Juliano, de que maneira você, Juliano, vê a participação da Petrobras no MIT RIP. Obrigado, André. Eu aqui representando a Petrobras, fico muito satisfeito de estar podendo contribuir com essa iniciativa. A gente, como empresa muito presente no Rio de Janeiro, entende que é muito importante diversificar as soluções tecnológicas que a gente desenvolve aqui, ampliar a participação do ecossistema empreendedor na cadeia de suprimentos de óleo e gás e de outras áreas dentro da indústria de energia, das quais a gente também participa. Então, eu enxergo muito valor. A gente sabe que na indústria de energia, de óleo e gás, há muito negócios business to business. Então, os problemas, se você fizer uma escala de valor e conhecimento comum dos problemas, um problema de transporte de pessoas, você pode resolver com Uber, um problema de delivery de alimentação, são problemas que todo mundo conhece, né? E várias pessoas estão pensando em como resolver. Os problemas business to business, em especial de óleo e gás e energia, são problemas que poucos conhecem, não é do conhecimento comum. Então, como é que você conecta o espírito empreendedor com esses problemas, né? Daí, uma iniciativa como o MIT RIP ajuda muito a gente fazer essa conexão, né? E aí você consegue ter acesso. A Petrobras tem algumas iniciativas nessa linha, como Conexões para a Inovação, onde a gente abre para o mercado quais são os nossos problemas e trazemos empresas, startups, para nos ajudar a resolvê-los. Contar com um ecossistema onde você tem governo, investidores, a academia que já está presente com a gente, como o professor Romildo falou, já é um parceiro nosso aí de longa data, mas contar com essa estrutura integrada certamente irá acelerar o potencial, né? É como a gente sair de uma situação onde você tem um foco em proteção, em fomento, olhando só o potencial local e muitas vezes pontual no tempo, para uma linha de remover barreira, não criar barreira para gerar negócio, mas eliminar barreira para gerar negócio, né? E você sai de fomento para geração de valor, você sai de criar barreiras de proteção para eliminar barreiras que vão induzir ao crescimento, você vai para uma linha de ambições globais para essas empresas. Você vê a China, que tem uma grande vantagem de ser um país grande e poder desenvolver startups ali que dali podem ser catapultadas para o mundo todo. O Brasil também é um país muito grande, mas além de ser um país grande, de uma economia robusta, né, se comparado com o resto do mundo, a gente sabe que a gente tem um potencial muito maior a realizar, mas sim, somos uma grande economia já. Dentro da indústria de petróleo, gás e energia, nós temos uma participação importante em termos de mundo. Por exemplo, em águas profundas, nós somos o maior mercado. Há um potencial muito grande para as empresas que tiverem ambição e contato com esses problemas e desenvolverem soluções tecnológicas e de modelo de negócio e alavancar
essas soluções para o mundo todo a partir do Brasil. E a gente quer ser essa plataforma que vai viabilizar esse tipo de história, né? Legal. Pedro, queria que você complementasse, por favor, a fala do Juliano sobre o papel das empresas e, evidentemente, especialmente o de Furnas nesse processo. A gente já teve aqui um trial, né, desse ecossistema. Várias ideias já surgiram aí com o professor Romildo, ideias também de alterações legislativas. A gente entende que o setor de energia, apesar de ter um marco regulatório novo da década de 90, final da década de 90, já passou por várias transformações, né? Então, a gente sente que é um setor sempre em transformação. A gente tem uma das matrizes mais limpas do Brasil e assim com um potencial enorme, mas são muitos desafios também do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de capital, do ponto de vista de regulação. Há dinheiro de programa de desenvolvimento e pesquisa, só que esse dinheiro ele precisa ser canalizado para essas soluções, né? Então, a gente imagina que, nesse ambiente, a gente, como Furnas, sempre foi uma empresa inovadora, o professor Romildo mencionou da década de 50, só que a tecnologia do setor de energia ainda é daquela década de 50, de 60. Então, a gente precisa, de fato, passar por essa transição e nada como um ecossistema com o olhar do mercado, com o olhar do Estado, com o olhar da academia, com o olhar da empresa para fazer isso tudo acontecer. Furnas tem programas de inovação, mas a gente sente que precisa amplificar esse programa, né? E nada como um ecossistema, e acho que é muito feliz a gente falar de ecossistema, porque ecossistema é um ambiente de evolução, um ambiente de criação, um ambiente de troca, de cooperação. Então, acho que por meio da cooperação entre as empresas, entre todos esses atores, a gente vai conseguir colocar Rio de Janeiro, o Brasil, nesse ranking de empresas, de sistemas de classe mundial. É isso que a gente espera participando. Acho que a gente foi como uma empresa de um grupo enorme, que é o Grupo Eletrobras. A gente teve a sorte, né, de fazer parte disso desde o início, né, com pessoas tão valorizadas, com pessoas tão comprometidas com o país. Acho que isso que é o mais importante, né, a gente criar essa rede de cooperação com pessoas comprometidas com o crescimento do país. E Furnas é uma empresa continental, tá, em 15 estados do Brasil. Então, a gente tem um potencial enorme de fazer esse ecossistema se desenvolver no país inteiro. Se a gente colocar o grupo inteiro da Eletrobras dentro desse ecossistema, aí vai ser algo enorme, gigante, como o Brasil precisa e como o Brasil merece. A gente está aí com tudo por fazer no Brasil ainda na área de energia e a gente acredita que isso aqui vai ser a alavanca que a gente precisava, necessária, para que a gente alcance esses objetivos globais, né? De colocar o Brasil nesse patamar superior e que seja pela área de energia, porque 95% da nossa matriz, pelo menos aqui no Grupo Eletrobras, é de energia limpa. Então, só que muita coisa importada também. Então, a gente, na área de desenvolvimento humano, das pessoas, dos engenheiros, a gente precisa criar essa nova mentalidade de inovação no Brasil e acho que a gente está dando esse passo aqui e com a chance de alcançar um patamar muito elevado. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, a Lindália sempre movimentando, o Ganime, o Hudson, o Moisés, que eu conheci agora recentemente, o Juliano não conhecia, o professor Romildo. Acho que a gente tem um grupo muito coeso, isso é muito bom para todo mundo que está aqui. Queria agradecer mais uma vez, é isso aí, a participação de Furnas é essa, com energia. Legal, obrigado, Pedro. Bom, para fechar a nossa ponta, quero chamar e ouvir as considerações da Lindália Sofia, que é co-champion do MIT RIP e CEO daqui do Hacking Rio. Estou emocionada ouvindo todos vocês, isso é um sonho, mas não é de agora que a gente planta essas sementes, né? Cada um de nós tem trabalhado intensamente para esse desenvolvimento. Você vê o Rio, em 2017, na última pesquisa da Endeavor de cidades empreendedoras, ficou em primeiro lugar em inovação.
Nós somos uma região que tem o maior número de mestres, doutores e especialistas em inovação do Brasil, mais de 19%. Os 2 supercomputadores do Brasil estão aqui no Rio de Janeiro. Então, por que não a gente conseguir somar essas energias, né, como o Pedro fala, somar todas essas inteligências, esse ativo de capital humano e de capital tecnológico, para, de fato, criar algo sustentável, algo que possa unir o ecossistema de verdade. Né? Você vê, nos últimos 8 anos, o número de startups no Brasil aumentou mais de 20%. Isso parece muito, né? Mas nós só temos 12.700 startups no Brasil. Com essa dimensão de mais de 200 milhões de habitantes, só 2.700 startups, e no Rio de Janeiro só 469, né? Só 4%. Então, assim, a gente tem muito trabalho a fazer, né? Muito concentrado ainda em B2B, 54%, mas nós vamos ter que germinar, né? Muito mais empreendedores, projetos startup, mas em união com as empresas, com os desafios reais que as empresas têm e com a nossa academia, os nossos pesquisadores, que ninguém inova sozinho, gente, não tem inovação sem colaboração. Então, que bom que a taxa Selic está caindo, né? Estava em 4,5%, já está em 2%, porque a gente vai ter, obviamente, já está vendo, como o professor Moisés falou, aumento grande de corporate ventures e de investidores anjos e seed entrando, né, para apoiar a cadeia produtiva. E você vê que tudo tem correlação, né? Você vê que o Ganime é responsável agora pelo Comitê de Marco Legal de Startups. Então, como o professor Romildo falou, nós vamos ter que trabalhar muito nessa simplificação, nessa agilidade, nessa desburocracia. Então, como responsável aí por um dos pilares de empreendedorismo que eu tinha do MIT, já vi que vai ser trabalho para a manga, né? A gente vai aprender a metodologia, os indicadores, mas somos nós que vamos ter que arregaçar a manga e unir o ecossistema para isso, né? Graças a Deus o Rio conseguiu já unir as comunidades de empreendedores. Hoje nós temos a comunidade RJ, então você tem o Araribóia Vale, em Niterói, você tem o Rio Sul Vale, você tem o Tecnópolis, né? Petrópolis, Tecnópolis, você tem Angra, você tem Nova Iguaçu. Uma maravilha, porque é isso, você precisa de densidade. Você precisa que, desde o início, os empreendedores nas escolas, nas universidades, né, possam desenvolver problemas baseados em desafios reais, possam se unir e aprender com quem já fez, possam ter um olhar de investimento. Quer dizer, o Hudson, ano passado, junto com a COP e com a ABS, fez um levantamento grande e nós só temos 69 startups de energia no Brasil, são 11 no Rio de Janeiro. Então, como o Juliano falou, muito bem colocado do SEMPS, a gente vai ter que abrir esses problemas, né, de maneira transparente, né, para que a gente atraia mais ativos, mais pessoas e mais investidores a desenvolver esse problema. Não adianta a gente ter 11 unicórnios no Brasil, tem Gimpass, tem iFood, 99, Nubank, se a gente não tem um ecossistema e uma densidade, um desenvolvimento econômico atrelado a isso. Então, a gente não quer ser só mais um Vale do Silício de energia. A gente quer, de fato, mudar e impactar todos os eixos do Rio e do Brasil. Nós precisamos fazer com que o empreendedorismo seja o DNA do Rio de Janeiro e que consiga, com isso, até com essa pandemia que tem, a gente está vendo vários novos negócios surgindo. Então, precisa, às vezes, de uma crise para dar uma sacudida na gente, a gente pivotar e a gente se unir nessa missão. Obrigada, Andréa, por estar aqui. Obrigada por você fazer parte também desse MIT RIP. Como o Ganim falou, muito bem colocado, nós não somos donos de nada. Nós vamos ser só conectores, agentes de transformação. COP vai ter a missão de unir todas as universidades. Pedro e Juliano, de Petrobras e Furnas, vão ter a missão de unir todas as empresas de energia, óleo e gás e sustentabilidade. Né? O Moisés vai ter, de repente, a missão de nos orientar de como a gente atrai esses investidores e cria os fundos de venture capital. Então, muito trabalho a ser feito, estamos muito otimistas, porque o Rio agora entrou no mapa e nós fomos aprovados no MIT RIP. É nóis! E é muito legal, vai ser muito legal poder cobrir, acompanhar
e dar informações para os empreendedores também, quem quiser participar desse processo na MIT Technology Review. Bom, dá para ficar bastante otimista com o ecossistema de inovação para o Rio de Janeiro e para o Brasil em geral, depois de ouvir isso tudo. Quero agradecer a Lindália Sofia, que é co-champion do MIT RIP e CEO daqui do Hacking Rio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando mais uma vez, Lindália. Quero agradecer também ao Hudson Mendonça, que é champion do MIT RIP, parabenizar pela conquista, e vai ser muito bom ver o Rio de Janeiro ganhando protagonismo no mundo, com a parceria com o MIT e em parceria também com as outras cidades, e nessa criação de ecossistema que o MIT faz tão bem e do qual agora nós, como cidade, fazemos parte. Agradecer ao Moisés Suísque, que é sócio fundador da MSW Capital, ao Paulo Ganimi, que é deputado federal pelo Partido Novo aqui do Rio de Janeiro, ao professor Romildo Toledo, diretor da COP, Juliano Dantas, gerente executivo do SEMPES, e Pedro Brito, diretor de administração e presidente de Furnas. Foi um prazer falar com todo mundo. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado.